Salve galera, João Augusto Cora na área para vocês com mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar da história de Will Jones, que era um garoto que nasceu com uma condição rara na pele. Ele nasceu com hiperquiratonica, que fazia com que ele tivesse características reptilianas, como você pode ver na foto aí. E por causa disso, ele sofria constantemente com bullying, né? É... Então, assim, como ele sofria constantemente com bullying, é... ele teve uma infância muito difícil, né? Ele tinha visto a aparência reptiliana, constantemente sofria com bullying e tudo mais. E quando ele chegava em casa, né, ele ia para a escola, tal, as escamas nasciam nele, aqueles olhos meio amarelados e tal. E ele chegava em casa, ele morava com a tia dele, porque foi abandonado no nascimento, né? Quando a mãe dele viu a aparência da criança, ela abandonou ele. A tia pegou para criar, ele chegou na adolescência, mas quando ele chegava em casa, a tia dele forçava a esfregar, né, ali na banheira, até essas escamas que ele tinha sobre a pele saírem. E isso doía pra caramba, porque aquelas escamas que tinham em cima da pele dele faziam parte da pele dele, né? Era uma mutação genética. Então era como se arrancasse a sua própria pele. Doía. Aquele processo era extremamente doloroso. Só que a tia dele, embora o criasse, ela também tinha preconceito sobre ele e o chamava de monstro por causa da sua aparência. Então ele foi abandonado no nascimento e foi criado pela tia, mas não com uma coisa boa, né? Ele era constantemente taxado de monstro, o que o fez em tornar-se inseguro pela sua aparência e também violento, já que ele sofria muito bullying na escola e acabou se tornando um cara muito violento. Acabava trocando socos com alguns adolescentes e com gangues locais. Mais tarde, ainda no finalzinho da sua adolescência ali, ele chegou a fugir de casa, porque ele não aguentava mais os maus tratos da tia, onde ele começou a trabalhar como aberração de circo. Will Jones viveu o finalzinho da sua adolescência, o início da sua vida adulta no circo, como uma aberração de circo, né? Como uma criatura ali do circo. E ali no circo ele fazia shows e era anunciado como uma atração chamada de Homem Crocodilo. Graças à sua aparência assustadora e à sua enorme força física, ele conseguiu fazer um grande sucesso no circo e ficou sendo uma das maiores atrações do circo. Logo, eles viram nele uma oportunidade. Os curiosos que estavam no circo lá falaram assim: esse cara é muito forte, ele é fisicamente muito poderoso, muito robusto. Chegaram perto dele e falaram assim: ô, você não tá afim de ser lutador, não? Convidaram ele para participar como lutador profissional e deram a ele o apelido de Killer Croc. E aí ele passou a atuar como lutador profissional em rinhas clandestinas, que também passou a ser ali parte da sua vida, né? Graças à sua aparência monstruosa e à sua força física e resistência quase destrutivas, ele se tornou um lutador famoso e ganhou sim a notoriedade do público. Só que ele continuava vivendo em segredo um ódio pela raça humana, pelo desdenho que eles tinham, graças à sua aparência monstruosa. Né? Tipo assim, todo mundo gostava de ver ele lutando com outras pessoas, mas ainda viam ele como um monstro. Embora ele seja um dos lutadores mais famosos e proeminentes, ele ainda era visto como um monstro. Então ele ainda seguia mantendo ali um ódio profundo pela humanidade por eles não terem aceitado ele como um humano normal. Depois de seguir, né, ele abandonou o circo, seguiu como lutador e tudo mais, ele resolveu deixar, né, o mundo das lutas também. Ele seguiu para Gotham City. Ele seguiu para Gotham na tentativa de viver uma vida normal. Tipo assim, eu vivi muito tempo no submundo, né? Vivi muito tempo ali no circo como uma aberração e depois como uma aberração de luta livre. Deixa eu tentar ver se eu consigo uma vida normal, um emprego legal, uma coisa bacana. Aí ele foi para Gotham, né? Voltou para Gotham. Ele já tinha saído de Gotham e voltou para Gotham. Chegando em Gotham, ele quis tentar um emprego normal. Algo que fosse, sei lá, normal para um ser humano, né, com condições normais, tal. Só que ninguém o aceitava. Vendo que não tinha uma condição de emprego normal, Will Jones, usando o pseudônimo de Killer Croc que ele ganhou na sua época de lutador, entrou para o submundo do crime, assumindo de vez o nome Killer Croc que ganhou quando era lutador.
Killer Croc se tornou um dos criminosos mais violentos e perigosos de Gotham, sendo aí um dos mais proeminentes do submundo de Gotham. Grande parte disso se devia à sua mutação, e dessa vez não pela aparência, mas pelos poderes que a sua mutação o concediam. Além da super força, que ele tinha uma força sobre-humana, e da aparência monstruosa, ele também tinha uma resistência enorme, porque ele tinha escamas, então ele era quase imune, né? E vulnerável praticamente a balas e a explosões de calibre leve. Como assim explosões de calibre leve, João? Granada. Sabe aquelas granadas de atordoamento que a polícia joga para dispersar a multidão? Para ele não é nada. Para ele não é nada. A resistência dele é muito grande. Por ele ser meio um réptil, né? Um largato, alguma coisa parecida com isso, ele também tem um nível de regeneração, podendo se regenerar rapidamente dos ferimentos. De novo, por ele ser um crocodilo ou um réptil, ele tem aptidão em combate corpo a corpo, porque ele já foi um combatente, mas por ele ser um réptil, ele tem uma certa velocidade que um humano não teria. Então ele tem uma agilidade maior. Além de já ser um combatente, porque ele foi um boxeador. Né? Por ele ser um crocodilo, ele pode viver embaixo d'água. Isso aí eu acho que era evidente. Ele pode viver embaixo d'água tranquilamente. Ele respira embaixo d'água. Os pulmões dele são auto-adaptáveis. Além do que, ele tem presas e garras. Isso por si já torna ele um pouco mais brutal do que a maioria. Logo, o Killer Croc se tornou um dos criminosos mais proeminentes de Gotham, seguindo a sua ascensão como um dos caras mais violentos de Gotham City. O criminoso conhecido como Killer Croc não montou um império em Gotham City. Ele não era muito inteligente para montar um império de tráfico de alguma coisa ou manter um controle sobre o submundo, mas ele era resistente, brutal, violento e muito irritado. Ele tinha um grau de raiva do ser humano por causa da vida que ele passou que não dava para explicar. Então ele foi um dos maiores capangas contratados de todo tipo de criminoso que você pensasse. Se o Pinguim precisasse de proteção, chamava o Killer Croc. Se o Duas Caras precisasse de proteção, chamava o Killer Croc. Qualquer criminoso que precisasse de proteção, precisasse de uma mão de obra forte, poderosa, o Killer Croc era o primeiro da lista. O que fez com que não demorasse até ele topar com o Batman. Killer Croc foi detido pelo morcego e levado ao asilo Arkham, onde ele passou a ser um dos internos. E era um dos internos mais violentos e selvagens, mas mesmo assim, toda vez que tinha um confronto, o Batman dava um jeito e conseguia levar, né? Havia uma certa vantagem. Só que, em algumas vezes, o Killer Croc foge do Arkham não para cometer crimes, mas para passar a viver nos esgotos de Gotham City como uma fera, como um jacaré, como um crocodilo mesmo, seguindo a sua natureza selvagem. Porque ele não quer cometer crime. Entenda, o Killer Croc que a gente conhece, o vilão Killer Croc, já foi o Will Jones. E o Will Jones não queria ser um criminoso. O Will Jones queria ser aceito pela sociedade. Como a sociedade não o aceitou pela sua aparência, ele apelou para a brutalidade, coisa que ele era muito bom, o que tornou ele um dos capangas mais violentos e brutais do mundo do crime de Gotham. Mas ele não tinha um império criminoso, não queria controlar Gotham ou nada disso. No fundo, o Will Jones, Killer Croc, só quer ser aceito. Então, diversas vezes, quando ele foge do Arkham, ele não retorna para a criminalidade. Ele acaba vivendo nos esgotos, como um crocodilo ou como um jacaré, apenas para viver em paz. Diversas vezes depois de ser preso, Killer Croc sai e tenta também uma vida normal, chegando em algumas ocasiões até a ter uma namorada. Então, sim, ele quer ter uma vida normal. Ele quer sair do mundo do crime. Mas muitas vezes a sua aparência o torna o cara perfeito para o serviço errado. Né? Ele tem garras, respira debaixo d'água, tem uma regeneração. E ninguém aceita o cara por chamar ele de feio, de horroroso, de monstro, de criatura, o que deixa ele puto desde a adolescência. Então, por causa dos seus traumas, ele acaba se tornando um dos maiores e mais brutais criminosos de Gotham. Mas o próprio morcego já reconheceu isso, que no fundo Killer Croc é o Will Jones traumatizado. Killer Croc é o resultado do trauma da vivência de Will Jones. Então, muitas vezes, o próprio Batman tenta ajudar ele, tenta conseguir uma cura através das indústrias Wayne, ou financiar algo. E o próprio Killer Croc já demonstrou empatia também, né? Protegendo crianças. Aconteceu na série animada do Batman, lá de 1990, dele proteger uma menina, de proteger uma garota. Então, ele não é
um vilão, um assassino, um serial killer. Ele mata. Ele é brutal, é violento. Mas ele não tem ambições criminosas. Os feitos criminosos que ele tem, a violência, a brutalidade, são resultado da sociedade ter negado a ele o acesso social. Ele não podia viver como um ser humano normal, não podia trabalhar como um ser humano normal. Ele não podia ser visto nada além de que uma aberração de circo ou alguém para lutar e sangrar. Então ele aprendeu a dar vida à sua fera interior. Esse é o Killer Croc. O resultado da falha de Gotham e da própria sociedade com Willow Jones. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.